Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 12º episódio de Áudios que Transformam. Se você não ouviu os outros áudios, tá na descrição pra você, na playlist Áudios que Transformam aí, tá ok? Então, vamos que vamos falar sobre sucesso nesse 12º episódio. Por que eu acredito que todas as pessoas deviam almejar o sucesso? Por que eu acredito que mais que você almejar sucesso, querer ter sucesso, eu acho importante que você deseje sucesso para as outras pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito e eu tenho percebido que quanto mais pessoas estão bem, quanto mais pessoas estão felizes, quanto mais pessoas estão da forma certa, completa, mais elas se destacam, e quanto mais elas se destacam, mais elas mostram para o mundo aquilo que elas são, aquilo que elas vieram fazer aqui, qual é o propósito delas. E quanto mais propósito nós tivermos, mais a gente descobre pessoas interessadas em coisas que a gente tem a dizer. Então, por exemplo, se eu almejo sucesso, se eu almejo ter ser conhecido ou ser reconhecido por algo, eu vou fazer aquilo com o máximo carinho e respeito possível, tá? Para que as outras pessoas possam de alguma forma conhecer aquilo que eu sei. E se dentro dessa perspectiva eu desejo para o outro que ele encontre o que ele veio fazer aqui, que ele encontre o propósito dele, que ele encontre o sucesso que ele almeja, a gente vai se tornar um ciclo de pessoas que são bem-sucedidas, que não precisam diminuir umas às outras, que não precisam invejar umas às outras, porque nós temos sempre o mesmo nível. O problema é que muitas vezes, né, aonde a gente vive, o contexto que a gente vive, a cultura que a gente vive, esse alicerce ele não é muito justo, né? Algumas pessoas ganham mais, outras ganham menos, algumas têm algumas oportunidades, outras nem tanto, mas fato é que se eu e você colocarmos na nossa mente que a gente pode buscar esse conhecimento, buscar um nível maior, buscar um segundo degrau aí pra gente poder se destacar e a gente mostrar pro mundo aquilo que a gente veio fazer aqui, com toda certeza eu acredito que a vida seria melhor, né? Então eu não posso me diminuir, mas eu também não posso deixar de ver que oportunidades são diferentes para as pessoas, que pessoas pensam diferentes, pessoas têm atitudes diferentes, né? E têm comportamentos diferentes. Então, baseado nas suas crenças, nos seus valores, nos seus princípios, elas fazem escolhas diferentes e isso faz com que umas sejam, talvez, não vou falar melhores que as outras, mas se destaquem mais que as outras, né? Algumas já sabem o seu propósito, algumas nem se preocupam com isso, algumas têm a inteligência ou têm a capacidade de buscar outras culturas, outros ensinamentos, buscar se desenvolver, e algumas pessoas não têm isso muito claro na mente, então não acabam buscando isso, mas fato é que todos nós temos potencial, todos nós temos capacidade, e eu acredito que se você desejar o mesmo sucesso que você deseja para você, para o outro, mais a gente começa a viver em comunidade de uma forma alicerçada e justa para todo mundo, né? Porque, como eu disse, eu não vou precisar desejar as coisas do outro, eu não vou precisar me ver menos ou diminuído ou menos favorecido que o outro, porque a gente vive no mesmo nível, sabe? Mas isso vai depender muito de cada um de nós. Então, assim, eu desejo que todas as pessoas queiram ter sucesso, que todas as pessoas tenham a sua definição de sucesso e dentro disso busquem a performance que elas acreditam que é boa para elas, mas que não fique só nelas. Que elas saibam que o processo de ter sucesso é o processo de desejar que o outro também tenha sucesso dentro do empreendimento que ele tenha, dentro da ideia que ele tenha, dentro dos valores que ele tem, dentro dos desejos e sonhos que ele tem. Mas o que devia ser universal, na minha opinião, sabe? É que todos nós devíamos querer ter sucesso, que todos nós devíamos querer e entender que é possível, por exemplo, em cada área que a gente vive, em cada momento que a gente vive, em cada setor e situação, a gente poder se destacar e poder ser melhor dentro daquilo que a gente se propõe, ou a cada dia fazer o melhor. Você não precisa ser o melhor hoje, você tem que entender que você pode ir melhorando dia a dia, mas que se você ir sozinho, não é muito justo, sabe? Pode até ser justo porque você tem esse entendimento e consegue viver isso, mas ver o outro para trás ou perceber que o outro não tá ainda no mesmo nível, para mim soa ainda um pouco meio tipo assim, não injusto, mas poxa, eu queria que ele viesse junto, e muitas pessoas não têm essa empatia, e eu gostaria de verdade que todas as pessoas pensassem de uma forma em que
cada um pudesse se destacar, cada um pudesse se elevar, cada um pudesse subir de nível, sabe? E que isso fosse comum pra todo mundo. Sabe aquela história de quanto mais a pessoa é feliz, menos ela incomoda? É tipo isso. Porque se todo mundo tivesse o seu carro, se todo mundo tivesse a sua casa, se todo mundo tivesse a sua saúde, se todo mundo tivesse condições pelo menos não iguais, mas parecidas, a gente ia conseguir montar uma comunidade, um lugar de pessoas que todos estão no mesmo nível, né? Isso talvez soe impossível, mas desejar sucesso pra mim é a mesma coisa que devia ser, tá? Para as pessoas que desejar sucesso pro outro. Então, enquanto eu tô falando aqui, eu fico imaginando as pessoas que estão me ouvindo. Eu não sei qual é a sua realidade, sua história, seus sonhos, seus objetivos, o que você tem vivido, o que você tem tido como consequência, quais foram as suas escolhas, que momento que você tá da sua vida. Mas, sinceramente, eu desejo que seja o melhor de todas as situações que você esteja vivendo agora. E se você não está vivendo o melhor de todas as situações nesse momento, que você possa buscar isso, possa buscar aprender, entender e interpretar isso da forma melhor possível, para que isso seja para você uma escada, seja para você um conhecimento, um jeito, tá, de viver uma vida justa, de viver uma vida condicionada a ter sucesso, né? No episódio passado eu falei que todo mundo é predestinado a ter sucesso, é predestinado a vencer, e vou ressaltar isso aqui dizendo que sucesso é aquilo que você deseja, é conquistar aquilo que você quer, mas que entenda que se o outro também estiver junto, talvez nem junto com você, mas dentro da realidade dele, da vida dele, almejando e conquistando, muito mais vai ser justo para todo mundo, vai ser prazeroso para todo mundo, e aí a gente não vai ter essa desigualdade, né? Então, assim, por que eu acredito que todo mundo deve ter sucesso? Por que eu acredito que todo mundo deve almejar ser melhor? Porque isso tem a ver com propósito, tem a ver com o que eu vim fazer aqui, tem a ver com o que eu quero despertar no outro. E uma vez que todo mundo tem esse entendimento do que é despertar no outro, do que quer fazer com que o outro desperte, né, dê o start inicial para a vida, assim o outro consegue começar a viver uma vida melhor, enfim. Então, assim, eu desejo, sinceramente, pra você que tá me ouvindo agora, que seja feliz, que você conquiste seus sonhos, seus objetivos, que se você não sabe as estratégias ainda, tá meio triste, tá acontecendo alguma coisa, que você consiga superar, consiga colocar a cabeça no lugar, não desistir, fazer acontecer, porque vale a pena, tá? Mas você precisa entender que depende de todos nós, né? Então pode ser meio utópico isso, mas se todos nós tivéssemos o pensamento de ser melhor, de ver o outro melhor e, sabe, ficar feliz com isso e entender que, tipo, eu não sou pior porque o outro tem mais, ou eu sou melhor porque eu tenho e ele não tem, não. É só uma questão de escolha, é só uma questão de conhecimento, é só uma questão de cada um buscar o seu eu interior, buscar o seu propósito, a sua missão, e junto disso obter o sucesso que quer, que é ter a representação material daquilo que deseja, dos sonhos e dos objetivos que quer, enfim. Então, assim, nesse áudio eu quero deixar a sugestão de que você possa pensar de uma forma coletiva no sucesso. Que você obtenha sucesso, obtenha os seus sonhos, os seus desejos, consiga realizar, mas que você entenda que se o outro também tiver no nível dele, tá? Na consciência que ele tem sucesso e é feliz também e consegue conquistar as coisas, não vai ter tanto desigualdade, não vai ter tanto, sabe, injustiça, e que a gente consiga pelo menos tentar pensar no mundo em que todo mundo consegue e que a gente consegue ser feliz vendo, sabe, a superação do outro, vendo o outro conquistando e, enfim, sendo feliz. Então, fica feliz com as conquistas do outro, porque quanto mais todos nós conquistarmos, todos nós vamos entrar em um mundo melhor, vamos estar em sintonia com uma energia positiva, e isso vai transformar tudo ao nosso redor, tá? Então, que todos nós possamos conquistar aquilo que desejamos, nossos sonhos, nossos objetivos, e que todos nós possamos ser felizes, tá? É isso, espero que você tenha curtido esse áudio, espero te encontrar nos próximos áudios aí. A gente se vê, forte abraço.